Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista. Sou idealizadora da Cure a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E o objetivo aqui das tiragens de tarô é trazer autoconhecimento, né? É trazer o mistério do tarô, essa fonte de sabedoria, essa ferramenta maravilhosa para poder levar até as pessoas um pouco mais de conhecimento e um momento para poder refletir sobre a própria vida, fazer as análises que são necessárias em determinado momento, né? Juntar aí a sua rede de significados para poder te auxiliar a tomar decisões, a compreender melhor sua vida, o seu momento. Então, eu trago tarô, trago baralho cigano, trago oráculos também para fazer essa tiragem aqui, tá bom? E geralmente o tema é sobre o momento atual. E hoje vai ser também, né? Levando em conta que a gente teve uma lua minguante em peixes ontem. Então, hoje é dia 19 de junho. Ontem foi 18 de junho. Nós tivemos uma lua minguante em peixes. E para quem está assistindo nessa data, acho legal a gente perceber a energia do momento, né? A lua minguante, ela traz uma introspecção maior, um período de cortes, né? Um período de minguar, de diminuir, de limpeza também, sabe? Então, com a lua em peixes, a gente pode entrar muito no campo emocional, né? No nosso campo de idealizações demais, fantasia, quando a gente começa, né, a criar algumas coisas, algumas ilusões principalmente. Então, essa lua em peixes, ela traz um tom emocional, mas como ela está minguante, ela traz um pé no chão, tá? Você enxergando aí alguns excessos. Então, se você estiver assistindo também em algum outro momento, não tem problema, né, que não seja a lua minguante. Acredito que a mensagem vai estar sintonizada aí para o momento que você precisar. E lembrando que a gente está caminhando para a entrada do Sol em Câncer, que já é um período aonde as emoções estão mais em pauta, questões associadas ao lar, à estrutura, a cuidado, né, de si, do outro, a uma sensibilidade maior no ar, né? Então, vamos lá. Então, o tema vai ser momento atual. Quem estiver assistindo com nessa data, né, nesse período de 19 de junho, vai poder aproveitar também o sentido de ter a influência dessa lua minguante em peixes. Mas quem também estiver assistindo em outro momento, a ideia é auxiliar aí no momento atual de você, tá bom? Seu momento atual, o momento atual de você. E eu trouxe 3 opções. A primeira opção vai ser a conchinha branca. A segunda opção é a pedra ametista. E a terceira opção é o bastão de selenita. E você pode entrar em contato com a sua intuição e escolher uma dessas 3 opções. A1, conchinha branca, A2, ametista e A3, selenita, tá bem? Eu coloco os dados dos oráculos, dos decks utilizados, dos tarôs, do baralho cigano, todos na descrição do vídeo. E a minutagem, que é quando você consegue ir direto para a escolha que você fez das opções, tá bom? Então vamos para a primeira opção, que é da conchinha branca. Vamos lá. Ver o que vem de recado para o seu momento. O mundo. O louco. O mago invertido. Certo. Como complemento para o mundo. 10 de paus. Para o louco. Rei de copas invertido. E para o mago,
6 de espadas invertido. Vou pegar um complemento também com baralho cigano para a gente entender melhor o direcionamento de cada colocação aqui, cada parceria de arcano maior com menor. Então vamos lá para o mundo. O cavaleiro. A carta do louco. Vieram duas, peraí. Só um minutinho. Os ratos. E o mago invertido com 6 de espadas. A carta. E orientação, conselho, eu vou tirar uma cartinha do oráculo da lua, um monólogo. Lua nova em Sagitário. Vou deixar aqui do lado, tá bem? Bom, o que eu vejo aqui desse momento? Vejo uma finalização de um ciclo muito desgastante, né, de um período aí onde você pode ter carregado muitos pesos, onde você pode ter pegado responsabilidade demais, coisas que te demandaram muita energia, né? O 10 de paus é essa exaustão, né? É você caminhando, mas caminhando até lentamente, porque tem muito peso para carregar. E aqui parece que você chega, enfim, com esse mundo, a uma conclusão, a uma finalização, uma integração positiva, sabe, de algum ciclo. Então, são que eu tenho aqui que você se dedicou muito, se esforçou muito e agora você está chegando à recompensa, né, final. E o cavaleiro falando de movimento. Então é como se fosse assim, é essa finalização de ciclo, ela vem rapidamente e ela vem te colocando no lugar de movimento. Ela chega rápido e ela traz a ideia do impulso, né, de seguir adiante. Então eu vejo um movimento aqui rápido por conta dessa finalização, por conta dessa conclusão, na realidade, né? Algo foi integrado aí. Então, a gente tem a última carta dos arcanos maiores, que é o mundo, falando de um final de um ciclo, da conclusão, e o 10 de paus falando do final também, né? O número 10 é o último, né? Quando a gente vai falar de arcanos menores, dos números, né? Então a gente vê aí chegando rápido essa conclusão, né? E esse deixar para trás um pouco o excesso, né? O excesso de peso, de carga, ok? E aí a gente caminha para um louco, né? Que é a carta que inicia, interessante, né? Tem uma conclusão e tem em seguida um início, né? Uma ruptura que te leva para um novo início, que é um pontapé, né? Talvez ruptura não seja a palavra exata, para alguém pode fazer sentido, mas aqui é uma conclusão e já se sentindo leve para seguir adiante, tá? O detalhe que vem aqui é que coisas novas estão por vir, então você pode se lançar sim em algo novo, né? Se lançar com fé, pensar em novidades, em respirar um ar mais puro, né? Assim, em seguir adiante mesmo. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui um cavaleiro de copas, oh, desculpa, um rei de copas invertido, né? Então, é como se fosse assim, o período de desgaste, de peso passou, mas é como se também ainda houvessem questões emocionais a serem trabalhadas, questões que te trazem desgaste, né? Que te trazem algum tipo de sobrecarga ainda em outro nível. Então vamos pensar assim, estava com muito trabalho e eu consegui concluir esse trabalho, encerrar esse trabalho. Mas é como se quando eu vou caminhando para algo novo, para iniciar outra coisa, ainda tem um resquício, um peso emocional que acaba me sobrecarregando, sabe? Então é como se aqui fosse importante olhar para isso também. Esse novo início que vem
mas que vai te demandar, talvez, olhar mais para aspectos do seu emocional, sabe? Justamente para não se desgastar novamente, entende? E para liberar qualquer outro desgaste que tenha por aí, ok? Então eu sinto muito essa energia aqui. E caminhando também, né? A gente for pensar aqui no louco, que é uma novidade, né? É um impulso. A gente caminha aqui para o mago. E o mago, ele realmente, ele fala de um novo início também. Ele vem depois do louco, se a gente for pensar, né? Numa estrutura dos arcanos maiores. Então é aquele momento que eu me lancei e agora eu estou vendo quais recursos eu tenho para utilizar no que eu quero fazer, quais caminhos tomar, seguir, né? E aqui ele vem invertido, né? Então aqui me diz que tem ainda um desafio de você reconhecer, reconhecer o seu valor, reconhecer as suas habilidades, entende? Assim, aqui é como se a impressão que eu tenho é que o lugar que você estava, seja ele físico ou seja ele um lugar mental, né, ou relacional, era um lugar que te desgastava, que te demandava, e isso foi concluído, houve essa oportunidade, né, de ter essa, essa conclusão e uma possibilidade de um novo início, mas é importante que você não carregue pensamentos ainda distorcidos sobre você, sobre a sua capacidade, entende? Aqui o seis de espadas invertido também vem me falando de talvez o seu mental não tão claro para enxergar essa quem você é, né? Assim, as suas qualidades, as suas virtudes. E a carta dá a carta aqui falando que às vezes até querem te dizer da sua potência, do seu valor. Às vezes a oportunidade até quer chegar, a informação quer, mas existe uma espécie de barrar isso por conta de não se sentir capaz, né? Como se fosse algum aspecto aí nesse sentido de não tenho os recursos, não tem como, eu até fui, eu até me lancei, mas agora eu não sei se eu dou conta, e dá, né? Assim, dá, e levando em conta essa importância de cuidado emocional, entende? De amadurecer o seu emocional, fortalecer ele, para que ele não possa ser desgastado, né, também, né, tem um desgaste energético e emocional, tá bom? E orientação, conselho, né, e um caminhar aqui da tiragem veio a lua nova em Sagitário, e ela vem falando, a sorte está ao seu lado, é uma lua muito positiva, né, de novos inícios mesmo, e aqui o recado que vem é que você tem sorte, né? Achei muito legal ouvir eu vou ler aqui, esse recado, porque eu vejo que o movimento foi feito, sabe, que as coisas estão caminhando, mas esse trabalho mental, emocional, de você ver que você tem recursos, é muito importante, tá bom? O que vai acontecer certamente colocará um sorriso em seu rosto. A lua nova em Sagitário pode marcar o recomeço da diversão após um período de tristeza. A energia é de aventura e até mesmo de disposição para correr alguns riscos, mas cuidado para não apostar a casa, já que é a roda da fortuna que ainda está girando. Essa carta fala sobre explorar a vida metaforicamente, seja trocando grandes ideias com outras pessoas ou apenas pensando sobre sua própria filosofia. Talvez seja um momento de mudar de ideia sobre algo importante. Também pode ser um sinal de que uma oportunidade de viajar vai surgir, se isso for algo que esteja trabalhando para alcançar. Fazer um parênteses, que o seis de espadas também fala de um deslocamento. Então pode ser que essa oportunidade esteja rondando por aí, né?
Mas, de forma geral, a mensagem presente na carta é que não importa o que aconteça, será uma espécie de dádiva. Será uma espécie de dádiva. Repetir novamente. Mesmo que isso simplesmente seja ampliar a sua visão de mundo. Celebre suas bênçãos literalmente. Você pode escrever elas ou dizer uma por uma em voz alta. Significados adicionais. Você precisa rir mais. Esse é um momento maravilhoso para começar a estudar ou ensinar um novo curso. Não seja tão bitolado. E inicie uma semana de prática de gratidão. Sagitário é o signo da diversão, das viagens, da exploração e da grande jornada cósmica. É o signo das grandes ideias. Sua energia expansiva, animada, cheia de sorte divina. A lua nova em Sagitário exalta tudo isso, assim como esta carta, sempre que ela surgir. Nada é imutável com Sagitário, e uma energia otimista poderia atrair todo tipo de coisas boas se você se conectar com ela, esperando pelo melhor. É isso. Tá dado o recado. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí. Parece ser um período importante. Desejo boas reflexões aí. Tá bem? Então é isso. E vamos para a segunda opção, que é, gente, é ametista. Isso mesmo, a gente falou da conchinha, agora é ametista. Tirar 3 cartinhas aqui. A justiça, o sol, o enforcado. Bem, como complemento, três de copas invertido, com o sol, 3 de espadas invertido também, e com o enforcado, cavaleiro de espadas. Bem, orientação, orientação conselho não, baralho cigano, para a justiça. Raposa, ratos, serpente, ou a carta da cobra. Orientação ou conselho, lua cheia em touro. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui, né? A gente tem a carta da justiça com 3 de copas invertido e a raposa. A justiça ela é uma energia muito da gente colocar ordem nas coisas, sabe? Aí, nesse colocar ordem, e aí me lembro muito a lua minguante, essa energia, alguns rompimentos, alguns cortes, alguns afastamentos são realizados. Para quê? Para ter um ajuste mesmo da nossa energia, do nosso campo. Então, a carta da justiça ela vem demandando alguma certa seriedade e até uma imparcialidade em algumas coisas. É o cortar para um propósito maior, é um ajustar para um propósito maior. E eu vejo você fazendo isso, né? Aqui, quando vem o 3 de copas invertido, parece que é você ajustando as coisas, principalmente no seu campo relacional, né? Aquele campo que você compartilha, com quem você celebra as coisas, com quem você se diverte, com quem você comemora. Parece que tem um momento de reflexão sobre que lugar essas pessoas ou esses eventos vão ocupar na sua vida, entende? E
E vem assim com a carta da raposa, que aqui eu leio como uma perspectiva de você tendo uma visão melhor sobre as pessoas, assim, no sentido de você sendo mais observador ou observadora com esses grupos, com essa forma de se relacionar, né? E também observador e observadora por ver a influência que esses grupos oferecem sobre você, que esse estilo de vida, né, tem para você. Então a gente pode abrir aqui para algumas algumas possibilidades, mas o recado que me veio aqui para passar é isso, assim, de uma atenção aos grupos, uma atenção à forma como você lida com a sua diversão, com a sua forma de celebrar, ficar mais atento, observar mais. É um período disso, para poder equilibrar e colocar um pouco mais de ordem nessas interações, né? É, vou interagir mais, compartilhar mais, celebrar mais ou não? Ou não vai ser com o grupo X, vai ser com o grupo Y? Entende? Nesse sentido emocional também, né? E em seguida, a gente caminha aqui para a carta do Sol, falando de você tendo muita clareza também, né? Tendo muita clareza de você compreendendo a si, o seu valor também, muito forte me veio isso. Questão de valor, a questão de poder celebrar quem se é, ter alegrias genuínas na vida. E esse sol, ele vem logo acima de um três de espadas invertido. Parece que você está enxergando assim hábitos, padrões, relações que te chateiam, que te colocam para baixo, que te ferem emocionalmente. E veio o ratinho aqui também, né? Essa carta dos ratos, ela vem falando de desgaste, de sobrecarga, né? De situações que minam a energia, que são desgastantes mesmo. Então, aqui é como se o sol, e aí eu vi muito bacana, assim, esse sol aqui brilhando sobre essas duas cartas, trazendo maior lucidez para você e uma sensação de valor, sabe? De entender, de enxergar o seu lugar, quem você é, o seu brilho. E essas situações, essas dores, né, essa sobrecarga que te ronda também. Então, aqui eu vejo um processo grande de autopercepção mesmo, de você tomando atitudes para mudar isso. É uma deixa para essa atitude ser tomada, sabe? Mas o que me chama atenção é vir um enforcado aqui, falando de ainda uma sensação de se sentir aprisionado, né? Se sentir aprisionado, não conseguir romper. E na realidade, o Cavaleiro de Espadas também é esse que rompe, né? Que rompe barreiras, que vai em frente. Então, por mais que tenha uma energia de uma sensação de lentidão, aprisionamento, sacrifício, esse Cavaleiro de Espadas, ele está pedindo passagem, né? Está pedindo passagem para você saber a direção que você quer, o que, sabe, de ir, de rompendo mesmo. E mais interessante ainda, que veio com a carta da cobra, né, da serpente, falando que esse é um processo de transformação lento também. Então, assim, há um desejo de romper, mas mas não é um romper passando por cima, é um romper que algum padrão ou ir em busca de alguma coisa que você queira, que é um processo também de cura, de autocura, de, sabe, assim, lento, de troca de pele, de ir aos poucos, sabe? Aqui parece que tem uma integração grande da sombra, né? De você integrar, compreender, organizar, enxergar padrões seus, sua própria responsabilidade nas relações que se estabelece, né, nos vínculos,
e também enxergar mesmo a sombra do outro e o lugar que se encontra. Então aqui vem muito essa pegada assim, de um momento de enxergar muita coisa, de um momento de se integrar, né, de se sentir íntegro, perceber os enganos, às vezes, né, cometidos, que te desgastam, que te entristecem, né? Então, parece que nem tudo é para ser celebrado, né? E aí essa ilusão cai, você consegue enxergar. Então, segue aí por um caminho de transformação, um processo de cura, de ir aos poucos, entende? E a gente tem lua cheia em touro, seus sonhos precisam de um plano prático. Achei engraçado e interessante vir touro, né? Que ele muitas vezes sabe o tempo das coisas. Quando ele está bem favorável, é uma energia muito pé no chão, constante. Então eu vou ler aqui para vocês. Seus sonhos precisam de um plano prático. Às vezes você precisa de um pouco de mágica, em outras vezes você precisa ser prático, e às vezes precisa encontrar um equilíbrio entre os dois. Essa carta sugere que é nesse ponto em que você está agora. Precisa usar as leis da atração para tirar disso o que deseja, imaginando, desejando, dando as boas-vindas ao que deseja. Mas você precisa equilibrar isso com ações práticas em direção aos seus objetivos. Não se trata de desejar as coisas olhando para a lua e esperar que o melhor aconteça. É sobre fazer algo como uma lista de coisas a serem feitas para alcançar os seus sonhos. Se a pergunta for sobre o dinheiro, a carta é sinal de sorte financeira, a depender das ações passadas e do que você está esperando atrair. A sintonia é escrever 10 coisas que você sabe serem maravilhosas a seu respeito. E o significado adicional. A preguiça pode explicar a situação atual. Se for isso, é hora de agir e fazer acontecer. Correr atrás de dinheiro não funciona, você precisa correr atrás de um sonho. Ciúme ou inveja criam energia negativa e atraem negatividade. É momento de se exercitar mais. A lua cheia em touro é o momento de colocar os pés no chão, conectar com a terra e encarar os sentimentos negativos que talvez esteja sentindo, para encontrar um equilíbrio entre ser passional e intenso em excesso. Problemas com dinheiro podem surgir quando a lua cheia está em touro, mas você pode interpretar essa carta como um sinal para prestar mais atenção aos seus gastos, independentemente do momento em que essa carta surge. Bem, interessante falar desse equilíbrio, né? De perceber, assim, seu campo interno, em você mesmo, ressaltando suas potências, as suas qualidades, né? Que você tem aí de facilidade, mas também enxergando esse lado mais oculto e desafiador que a gente tem, tá bom? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Vamos para a terceira e última opção, que é o bastão de selenita. Terceira opção, bastão de selenita. E o que vem? Momento atual aí, para vocês. A temperança, a lua. Qual carta mais? Louco. Ok. Vou pegar um complemento.
A carta da temperança, vamos ver. 3 de copas. Para a lua, 10 de espadas invertido. E para o louco, cavaleiro de espadas invertido. Vamos ver o sentido aqui com o baralho cigano, para onde isso se encaminha. A temperança, vamos ver. Carta do navio. A lua, carta da casa. O louco, os ratinhos. Os ratinhos estão que estão aqui hoje, a carta dos ratos, né? Trazendo pra gente as reflexões, as ponderações dela. Orientação, conselho, lua cheia em Escorpião. Acho que todas vieram cheia, que legal. Todas as modalidades, né, do oráculo vieram luas cheias. Bom, a temperança, né, com 3 de copas. Aqui fala de um período de você equilibrando bem, assim, compreendendo a necessidade de se manter em equilíbrio, fluindo com a vida, celebrando com a vida, os momentos de comemorar, se relacionar, compartilhar com o outro, satisfações emocionais, né? Então, é um período aí, vem não, já está acontecendo, um período aí de bênçãos, sabe? De proteção também, de você encontrando um equilíbrio, talvez nas suas relações, nas suas interações, e um equilíbrio emocional. E aqui a gente fala de um possível deslocamento para poder continuar investindo e nutrindo essas relações, esse equilíbrio, sabe? Aqui vem muita energia da água, das emoções, tudo isso fluindo melhor aí para você, é o que eu sinto, sabe? Então tem alguma parte aí da sua vida que você pode celebrar sim, que você está ao redor de pessoas que você pode contar, que você pode comemorar, né? Bem legal, assim. E, na sequência, nós temos a carta da lua, com 10 de espadas invertido. Interessante, né? Parece que aqui tem a carta da lua, tem uma visão um pouco turva, assim, do que precisa ser finalizado, de um sofrimento mental que precisa ser encerrado em relação a você, ao seu eu interno. A carta da casa também fala sobre nós internamente, né? Então aqui a gente tem um aspecto da lua trazendo um pouco de confusão, um pouco de não conseguir enxergar com total clareza, entende? Um emocional que, algum ponto aí do seu emocional, a gente viu uma característica positiva, mas ainda tem um ponto aqui que te deixa um pouco tenso, preocupado, preocupada, né? E a dificuldade de ter discernimento para saber o que eu preciso finalizar, sabe? O que eu preciso encerrar aqui desse meu mental que às vezes me deixa tão negativo. Tem uma finalização para acontecer. Tem um excesso de pensamento, um excesso que está na hora de encerrar. Então, a lua não está trazendo tanta clareza, mas a gente sabe que a lua, a carta da lua, com o tempo, essa clareza chega. Ter um pouco de paciência, né? E acho que a temperança está te contemplando nisso, né? E cuidar aí do seu mundo interno, tá? Caminhando para isso, na sua energia também, a gente tem o louco com o cavaleiro de espadas invertido. E aqui me veio muito uma sensação
de que você tem condições de iniciar alguma coisa totalmente nova, talvez até ser mais você, seja esse o início, né? Ser mais você, estar mais autêntico, mais presente num projeto novo, numa relação nova, ou você com você dentro das relações que você já estabeleceu, mas assim, com uma nova roupagem, né? E aí o Cavaleiro de Espadas invertido fala que talvez você pode estar meio com pressa de fazer isso. E aqui é um pouco esse caminho da temperança que está ditando aqui. Pode ir com calma, né? Até por ter essa carta da Lua ainda com alguns conflitos internos ou uma visão um pouco turva sobre o seu mental, que está finalizando aí um processo de sofrimento, sabendo o que precisa encerrar. Então, assim, o louco ele está prestes a te levar adiante, mas com o Cavaleiro de Espadas invertido, ele precisa saber bem para onde ele está indo. Então, é um processo de ter um pouco mais de ponderação, né? Até porque veio o rato aqui falando que não é para esse processo ser desgastante para você, para esse processo ser natural, né? É, a gente tem uma finalização aqui com 10 de espadas, uma e eu não vejo como uma resistência a finalizar, mas um tempo para finalizar ainda é necessário, sabe? Então, tem uma série de coisas acontecendo que levam um tempo mesmo para se desenvolverem. Se você acelera esse processo, isso te causa um desgaste, te abre para excessos mesmo de cansaço, de energia mais para baixo, e não é isso. A gente quer aqui continuar nessa fluidez e ir adiante, né, como louco aqui, com confiança, com autenticidade, né, com ar fresco, né, se jogando, indo numa boa, assim, na vibe dele, né, se libertando aí. Então, no meio aqui, né, da sua energia, a gente tem ainda algumas coisas serem melhor esclarecidas, enxergadas. E isso leva um tempinho mesmo, tá bom? E a orientação, o conselho veio lua cheia em escorpião. É hora de liberar a negatividade. Vamos ver o que essa lua cheia tem para dizer para nós. Se você tem se sentido meio paranoico e agindo um pouco estranho, essa carta é uma mensagem direta do cosmos para parar com isso. Se preocupar demais é inútil. É hora de liberar qualquer negatividade presente nessa situação. Se alguém não foi gentil com você, talvez seja a hora de deixar essa pessoa ir. Essa carta é sinal de um período emocionalmente intenso, já que tanto a lua cheia quanto o escorpião são extremamente intensos. É hora de se permitir sentir as emoções. Pode haver algo desagradável no ar quando você retirar essa carta. Se esse for o caso, considere como um sinal para se afastar de coisas ou pessoas que julgue ser tóxicos, né, para você. Para alguns, entretanto, a carta tem um significado totalmente diferente. Sua vida sexual pode melhorar agora se você se esforçar um pouco. Use a sua magia. Você tem dentro de você tudo que você precisa para atrair o resultado desejado. Sintonização. Exteriorize os seus sentimentos, eles ficam melhores do lado de fora. Significado adicional. É hora de deixar de viver com medo para viver com alegria. Você está certo em ter algumas suspeitas. Pessoas grudentas são tóxicas. Deixe isso ir. O fim de um argumento. A lua cheia em escorpião tem uma surpresa desagradável. Ela pode ser o sinal de um término vingativo em um relacionamento, por exemplo. Também pode ser um momento em que tentamos ser bons, mas somos mal criados. Se tirar essa carta, em qualquer período que seja, seu lado sombrio está em evidência. A lua cheia em escorpião é também um momento de mágica. Se você andou pensando em fazer magia, este é o momento. Então, ela tem uma série de
possibilidades, né? Assim, tamanha intensidade da lua cheia ainda em Escorpião. Mas aqui, o que ficou para mim, pessoal, dessa tiragem, é deixar mesmo a negatividade um pouco de lado, porque pode estar num impasse aí de eu tô enxergando umas coisas sobre mim, eu tô enxergando umas coisas sobre o outro, eu não tô conseguindo decidir, não sei o quê. Mas com o tempo, isso vai se dissipar, que é desejo de manter-se uma mente mais positiva, sabe? Que fala a hora de liberar a negatividade. E muito dessa mente também é influenciada pelo nosso externo. Então, ter esse jogo de cintura para entender quem fica, quem vai, quem eu dou mais tempo, quem eu não dou tempo, ou o que, né? Pode ser alguma atividade também. Então, se tem uma confusão aí também sobre alguma finalização, o tempo vai trazer essas respostas. Mas você está caminhando mesmo para algo novo. É como se fosse um desejo de maior leveza, de manter essa temperança aqui com 3 de copas. Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo boa semana, bom período aí para vocês. Espero que as tiragens ajudem a clarear, ajudem no processo aí de crescimento, autoconhecimento, evolução de cada um. Um recado aí de conforto amoroso e também sábio de alguma forma, tá bom? Beijos, até mais.